Se eu conseguir gravar, vai. Oi. Não, porque a gente tem que postar as coisas no grupo também. Tem muita coisa. E hoje não. Ei. Mas aí uma ajudinha. Minha garganta já tá aqui daquele jeito. Vamos lá, química. Tá? Em química, a gente estudou um monte de coisa. Não foi? Estudou reação, tipos de reações. Não foi isso? Mas vamos lá. Soluções ácidas, básicas, neutras. E também os indicadores de ácido e base. Então, tudo isso a gente estudou. Vamos lá, a correção. Mais uma vez, lembrando que aqui a gente vai fazer a correção da prova, mas a professora também vai explicar outros conceitos enquanto explica a prova, ok? 1. Considere os fenômenos abaixo. Dissolução do sal de frutas. Sal de fruta é aquele antiácido, como é que é o nome lá? Que a gente... Sorrisal. Isso, eno também. Sorrisal e eno são tipo isso aí. Sal de fruta. 2. Produção de caramelo. Produção de caramelo a partir de açúcar. 3. Desaparecimento de bolinhas de naftalina colocadas em armários. 4. Cândida em tecido colorido. Cândida é água sanitária, tá, gente? 5. Hã? Nunca? Oh, devia ter perguntado, minha gente. Quando a gente não sabe uma palavra na prova, a gente faz: ei, professora! O que é cândida? Vamos lá. 5. Tubarão, né? 5. Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Minha gente, eu coloquei cândida porque foi um erro meu. É uma palavra que eu conheço. Eu não chamo água sanitária de água sanitária, eu chamo de cândida. Então, quando eu fui escrever, eu usei a palavra que eu conhecia. Não foi por mal. Não foi por mal, me desculpem. Mas se em alguma prova tiver um termo que vocês não conheçam, perguntem. Certo? Vamos lá. 5. Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. E 6. Queima de um pedaço de madeira. Considere os fenômenos abaixo. Então, tudo isso que a professora acabou de ler são coisas que acontecem no nosso dia a dia, que é perfeitamente normal e todo mundo conhece. Exceto a cândida, mas todo mundo sabe que água sanitária no tecido faz o quê? Limpa o tecido. Limpa não. Eu depois vou explicar, mas ela não limpa não. Vamos lá. Quais deles são fenômenos químicos? Vamos lá. Fenômeno químico e fenômeno físico. O que é cada um, professora? Quando eu tenho um fenômeno físico, eu tenho a alteração do aspecto da matéria, mas os elementos que estão ali não mudam. A composição não se altera. Vamos lá. Se eu pegar essa prova e eu amassar, eu vou mudar a constituição dela, não vou? Ela vai ficar amassada. Mas ela vai deixar de ser papel? Não. Se eu pegar água e eu congelar, ela vai mudar a forma dela? Vai. Mas ela vai deixar de ser água? Não. Se eu pegar água e açúcar e eu misturar, eu vou fazer uma solução. Mas vai deixar de ser água e vai deixar de ser açúcar? Não. Ok? Se eu tenho uma reação química, eu acabei de falar de fenômeno físico. Agora, um fenômeno químico. Um fenômeno químico é uma coisa que acontece e que há alteração do elemento. Ah, professora, daí um exemplo. Se eu pegar cândida, água sanitária, e eu pegar álcool e eu misturar, eu vou formar um gás tóxico poderoso.
gás chamado gás de cloro, ok? Então eu tenho a alteração. A partir do momento que eu misturo água sanitária com álcool, eu já não tenho, quando eu misturo água sanitária e álcool. Eu tenho uma nova composição. Por quê? Porque se formou um gás. Houve algo que se transformou ali dentro quando eu misturei. Então, sempre que, quando eu misturo duas coisas, eu tenho alteração da cor, do cheiro, do sabor, que eu tenho a soltura de um gás, ele enfervesce, ou forma algum precipitado dentro da mistura, eu tenho uma transformação química. Então, vamos lá, ó. A dissolução do sal de frutas. Quando eu pego o sal de frutas e eu jogo dentro d'água, o que que acontece? Ele sobe, né? Ele ferve. Esse ferver é o que, professora? Ele está soltando gás. Mas aquele gás estava lá no sal de fruta? Não. Estava solto lá na água? Não. Foi uma coisa que se formou quando eu misturei. Se eu misturei e formou gás, eu tenho uma reação química. Soltou gás, era uma coisa que não tinha. Então, uma reação química. Ok? 2. Produção de caramelo a partir do açúcar. Vamos lá. Eu tenho água, eu tenho açúcar. Se eu misturar só os dois, o que que acontece? Vou ter uma garapa. Vai deixar de ser água, vai deixar de ser açúcar? Não. Vai continuar sendo água e sendo açúcar. Agora, se eu pegar e eu botar ele dentro de uma panela e botar no fogo e começar a mexer, o que vai acontecer? Você vai mexer, ele vai dissolver o açúcar, e depois ele vai começar a ficar amarelinho claro. Não, primeiro ele fica transparente, né? Depois amarelinho claro, depois vai ficando marronzinho, depois vai ficando caramelo. Alterou a cor? Alterou a cor? Alterou o gosto? Alterou. Quando você faz caramelo, você percebe que o gosto fica totalmente diferente. Então, eu tenho uma reação química. Mudou a cor. Ok? 6. Alguém aqui usa bolinha de naftalina no guarda-roupa? Pra não dar bichinho? É uma bolinha branca, fedorenta, né? Pois é. Elas são engraçadas. Eu, quando eu era criança, eu adorava aquilo. Porque eram uns bichinhos que mãe botava dentro de uma meia. Aí botava 3, 4, aí botava lá Quando você ia olhar um mês depois, não tinha mais nada, tava só as meinhas. Eu achava aquilo tão bonito, eu pensei, as pedrinhas já sumiu. O que que acontece? A naftalina é um material que passa do sólido para o gasoso. Ele não tem o estado líquido. Ele vai de um para o outro assim. Ok? Então, quando você pega lá sua bolinha de naftalina e coloca lá dentro do seu guarda-roupa, ele vai começar a se transformar em gás. Certo? Mas ele se transforma em gás, mas ele não deixa de ser naftalina. Ele só está mudando o estado físico dele. Então, se eu não mudo a composição, eu tenho uma transformação física ou química? Física. Não mudou a alteração, não mudou nada nele. Continua sendo naftalina. Ok? Então, naftalina é físico. 4. Cândida em tecido colorido. Vamos lá, eu tenho aqui essa blusinha linda, maravilhosa. Aí eu resolvo pegar uma água sanitária e dar um pingo aqui. O que vai acontecer com a minha blusa? Vai ficar com um pingo branco aqui mesmo no meio, né? Se alterou a cor, o que foi que aconteceu? Química, né? Alterou a cor. Então, eu tenho uma reação química. Lembrando que quando você pega a sua água sanitária e joga na sua farda branca, que ela fica mais branca, que na realidade não fica branca, ela fica meio amarelada, né? O que está acontecendo ali? Uma reação química. Ele está alterando a cor, não necessariamente limpando, tá bom? Então, quando você tem uma roupa muito suja, que você vai só lá e joga na água sanitária e não esfrega, a sua sujeira está lá ainda. A única coisa que ela fez foi mudar de cor. Então, cuidado, vamos esfregar bastante as roupas, minha gente, por favor. Vamos lá. 5. Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Se eu tenho essa barra aqui, ó, e ela é de cobre, e eu pego, parto ela e faço um monte de fio, eu tenho uma alteração química aqui? Só uma alteração
físico. Beleza. 6. Queima de um pedaço de madeira. Se eu queimei uma madeira, ela virou o quê? Carvão. Tem como ela voltar a ser madeira? Não. Então, eu tenho uma alteração o quê? Química. Então, olha. Primeiro, química. Segundo, química. Quarto, química. E sexto, química. Então, quais são os fenômenos químicos? 1, 2, 4, 6. Ok? Próximo, questão 2. Considerando-se as transformações. Observem as transformações. Água líquida é obtida a partir do gelo ao se fornecer energia na forma de calor. Se eu tenho gelo e eu boto ele debaixo do sol, o que vai acontecer? Eu estou cedendo energia para ele, né, do calor do sol, e ele vai fazer o que? Derreter, não é isso? Se ele só derrete, eu tenho uma transformação física ou química? Física, não vai deixar de ser água. Então é física. Anota aí, física. 2. As chuvas ácidas transformam a superfície do mármore de estátuas gregas em gesso macio e sujeito à erosão. Olha aí, primeira palavra que ele diz, transforma. Se eu tenho mármore, chove em cima, se transforma em gesso. Se era mármore e foi para gesso, eu tenho uma transformação química ou física? Química, anota aí, química. Terceiro, uma porção de ferro interage com o oxigênio em presença de umidade, transformando-se em ferrugem. Vamos lá. Tem o ferro. Molho ele e deixo ele lá. O que vai acontecer com ele? Vai enferrujar, não é isso? O ferro é cinza. A ferrugem é amarela, laranja. Se troca a cor, o que está acontecendo ali? Uma transformação química. Depois de virar ferrugem, tem como o ferro voltar a ser ferro? Acabou, né? Então, a transformação química. Então, eu tenho primeiro, transformação física. Segundo, transformação química. Terceiro, transformação química. Qual a alternativa correta? B. Vamos lá, próximo. Terceiro. Assinale a alternativa que contém apenas processos com liberação de calor. Eita, ó. Liberação de calor. Energia exotérmica. Sempre que eu tenho uma reação química que libera energia, eu tenho ela liberada ou através de luz ou através de calor. Vai ser liberada de diversas formas. Mas se for através de calor, se ela liberar calor, ela tem uma liberação de energia exotérmica. Beleza? Se ela libera calor, qual desses aqui vai ser a correta? Ó? A. Combustão. O que é combustão? Queima. Queima de algo. Seja qualquer combustível. Qualquer combustível queimando é combustão. Certo? B. Sublimação de sólido para gás. Se ele está passando de sólido para gás, ele vai liberar calor? Não. Vai só transformar. C. Evaporação. Também não vai liberar calor. Fusão e ebulição. Também não vai liberar calor porque não é um processo químico. Então, qual é a alternativa que contém apenas o processo de liberação de calor? Combustão. A. Se eu queimo alguma coisa, eu estou transformando aquilo. Se ela está queimando, está liberando calor. Beleza? 4. As transformações podem ocorrer de quais maneiras? Olha lá. Transformações. Eu acabei de falar isso aqui, ó. Por ação do calor, da luz, da eletricidade e por ação mecânica. Por ação da luz ou por ação do calor. Se eu forneço calor para a água com açúcar, eu vou transformar ela em caramelo. Ocorreu a transformação química através do calor? Aconteceu. Através da luz. Se eu tenho uma planta e eu boto ela no escuro, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer, né? Por quê?
Porque ela precisa da luz para que ela faça a fotossíntese dela. Se eu preciso da luz para ocorrer essa reação de fotossíntese, então eu tenho uma transformação química que acontece através da luz. Então, vamos lá. Próximo. Da eletricidade. Eu tenho água. Água. Se eu quiser passar essa água, se eu quiser quebrar essa água e transformar ela em hidrogênio e oxigênio, lembrando, ó, a água é H2O. Eu tenho 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, ok? Se eu quiser quebrar isso aqui e transformar hidrogênio em oxigênio, eu vou precisar fazer um processo chamado eletrólise. A eletrólise nada mais é do que você pegar 2 eletrodos, ligar na energia e botar dentro d'água. Obviamente não é a energia 220, tá? Não vão fazer isso em casa não, vocês morrem eletrocutados, pelo amor de Deus. Quando você faz esse processo, começa a borbulhar ali e aquelas bolinhas que vão se formando é a água se transformando em oxigênio e hidrogênio, ok? Então, acontece uma transformação química através da eletricidade? Acontece, através da eletrólise, certo? E por ação mecânica, vamos lá. Vamos dizer que eu tenho um fósforo, certo? Nas caixinhas de fósforo vem o quê? Vem o fósforo e um pedacinho de negócio para você fazer o quê? Riscar o fósforo, certo? A cabecinha do fósforo é formada por um agente químico, certo? E aquela partinha, aquela bandinha lá de riscar o fósforo é outro elemento lá para você riscar. O que acontece, ó? Se você pegar o fósforo, preste atenção, e você só fizer assim, ó, ele vai acender? Por que não vai acender? Porque é preciso ter um atrito. Então, se eu fizer isso aqui, ó, meu fósforo acende? Acende. Esse aqui não, mas o seu acende. Então, olha, se eu tenho uma ação mecânica, ou seja, se eu pego a minha mão, pego a minha caixa e eu faço isso, então eu tenho uma transformação, meu fósforo vai acender. Então, por ação mecânica também, certo? Então, é A. Hã? Acende, porque você fricciona. Friccionar é uma ação mecânica. Se você deixar ele lá no chão, ele não vai acender, não. Ele só acende se você riscar. Ou seja, com o pé, ou seja, com o que for. Mas tem que ser riscado. Ok? Então, 4 é a alternativa A, beleza? 5. Estamos terminando. Os elementos químicos buscam estabilização. Isso aqui a professora explicou na aula, tá? Presta atenção. Os elementos químicos buscam a estabilização. Qual é o objetivo? Tabela periódica. Na tabela periódica tem um monte de elementos. Todos os elementos que a gente conhece na natureza estão ali dentro daquela tabela. Certo? O que acontece? As reações químicas, elas acontecem por um acaso, minha gente. Deus não deixou as reações químicas para acontecer por aí ao acaso. Tá? As reações químicas acontecem de diversas formas, mas um dos objetivos principais é a estabilização, tá? Eu tenho um elemento instável e ele quer porque quer se estabilizar. Um átomo, ele se estabiliza com 8 elétrons na sua última camada de valência. É por isso que os gases nobres que estão lá na última família, eles pouco interagem. Por quê? Porque eles já têm 8 lá na sua última camada, então eles não precisam de ninguém. Eles não precisam se ligar a nenhum outro elemento. Então, um elemento ele só vai procurar se ligar com outro quando ele quiser adquirir alguma coisa dele, ou seja, se estabilizar, alcançar 8 elétrons na sua última camada de valência. Ok? Então, nesse caso aí, ó, qual é a alternativa correta? B. Conseguir os 8 elétrons na última camada de valência. Então, isso aqui, minha gente, e no segundo ano vocês vão ver demais. Demais. Porque a gente vai trabalhar muito isso lá, tá bom? 6.
São tipos de reações químicas. Reação de síntese é uma. Reação de... Vamos lá? Reação de síntese é uma. Ou adição, tanto faz. Tem a reação que eu chamava de subtração, que não é de subtração, é de decomposição. Muito bem por me lembrar. Tem a reação de simples troca e tem a reação de dupla troca. Qual é a alternativa correta? A B? D de dado, não é isso? Vamos lá. O que é reação de simples troca? Simples troca. Eu tenho um elemento. Olha lá. Eu tenho um elemento composto. Ei, não vou reclamar de conversa não, minha gente. Eu estou aqui dando aula porque eu sei que vocês precisam, tá? Tem aqui uma reação de simples troca. Tem um elemento composto por dois elementos. Ok? E aí eu junto com um elemento puro. Isso aqui é uma reação, tá bom? Quando essa reação acontece, eu tenho uma simples troca. Esse elemento que está aqui sozinho, ele vai trocar lá no composto. Então, eu tenho a formação de uma nova composição, só que troca um. Ok? Só trocou um. Eu tinha A, B, o B veio para cá e o C foi para lá. Pronto, só trocou isso. Simples troca. Tá bom? Dupla troca. Eu tenho dois elementos compostos lá, ó. Tenho duas substâncias compostas. Eu tenho aqui AB mais CD. Então, eu tenho essa substância aqui composta por um elemento, dois elementos diferentes. Tem essa segunda substância aqui também composta por dois elementos diferentes. E aí, o que acontece? Quando eu junto isso, eles vão trocar. Nesse caso aqui, eu vou ter duas trocas. Eu vou ter que um vai para lá e o outro vem para cá. Nesse caso aqui, se eu trocasse aqui, ficaria AD mais C e P. Então, trocou só os parzinhos. Ok? Reação de adição. Quando eu tenho reação de adição, vamos lá, adição. É a mais simples que tem. Eu tenho dois elementos. Eu tenho um elemento A e um elemento B. Vou dar um exemplo prático. Hidrogênio e oxigênio. Vamos lá. Para formar uma coisa bem... Enfim. Se eu tenho oxigênio 2, ou um oxigênio e 2 hidrogênio, e eu junto os dois, o que vai acontecer? Vai só juntar. Pronto. Isso aqui é adição. Juntou um com o outro, formou uma coisa diferente. E a de subtração vai ser o oposto. Decomposição. Ah, isso aí, minha gente. Desculpa, eu sempre confundo. Decomposição. Ah, é a mesma coisa, mas só vamos colocar o nome certo. E a decomposição vai ser a mesma coisa, só que ao contrário. Eu teria, por exemplo, água, oxigênio e hidrogênio. Aí eu vou lá, pego os eletrodos, taco dentro da água, eu decomponho e aí eu formo oxigênio mais hidrogênio separado. Só isso, ok? Vamos lá, próximo. 7, não é isso? Nas reações químicas, a quantidade de calor liberada ou absorvida pela transformação é denominada calor de reação. Aponte a alternativa incorreta. Vamos lá. A quantidade de calor. Eu tenho reações químicas que podem liberar calor. O professor já explicou. Quando libera calor. E tenho reações químicas que não vão liberar calor, e sim consumir calor. Quando eu tenho liberação de calor, vai aquecer a vizinhança. É o caso de quando você acende o fogo numa madeira. Quando você acende, não aquece. Quando eu tenho a reação inversa, vai consumir o calor. Ou seja, ao redor vai ficar frio.
Quem é que quer entrar? Deixa eu ver. Quem ficou na escola de computador? Coração, pode ir embora ou fica? Não, a gente não vai trocar hoje. Não? Não, mas tu ficou nas minhas, não? Fiquei nas minhas. Pode ir? Eu fico pra fazer a Mas por quê? A Ana Cléia já terminou? Já? Acho que ela foi rápida. Não, não terminei aqui não, meu filho. Não tenho condição de sair daqui hoje. Pode ir? Oi. Não, vai para outra sala. Vamos lá, ó. Então, olha lá, ó. Se eu tenho álcool, ei, presta atenção, ó. Se eu tenho álcool e eu passo ele na pele, o que é que vai acontecer? Também. Mas vai acontecer outro fenômeno muito interessante. A mão vai ficar o quê? Quente ou gelada? Gelada. Se você passar álcool na mão, a reação do álcool com a sua pele se transforma em uma reação endotérmica. Então, ele vai consumir a energia, a quentura da sua mão e vai transformar isso em gelo, teoricamente. Não é assim que acontece não, mas teoricamente é... esqueci a palavra, minha gente. Mas basicamente é isso. Ele vai consumir o calor e se ele consome o calor, aquela região ali que você passou álcool vai ficar gelada, tá bom? Mas vamos lá à questão. Aponte a alternativa incorreta. A reação química é exotérmica quando o sistema perde calor e a vizinhança ganha a mesma quantidade perdida pelo sistema. A reação química é exotérmica quando o sistema perde calor. Ou seja, se ele gera calor, ele está perdendo. Se ele perde calor, ou seja, se ele joga o calor para o sistema, ele vai aquecer a vizinhança. Então, essa parte aí é correta? É. Vamos lá para B. A reação química é endotérmica quando o sistema ganha calor e a vizinhança perde a mesma quantidade recebida pelo sistema. Então, quando eu tenho uma reação endotérmica, a reação ela vai consumir calor. Se ela consome o calor existente naquela área, fica sem calor, fica frio, ok? Então, tá certo? Corretíssimo. Então, qual é a errada? C. A reação química é exotérmica quando a reação química não há variação na composição da substância inicial. Tem nada a ver. Reação química é exotérmica quando libera calor. Então, C é errada. 8. Ter sabor azedo e reagir com metais produzindo hidrogênio são características de soluções neutras, soluções básicas, soluções ácidas ou soluções caseiras. É B, soluções básicas. Está na matéria. Lá na matéria, lá de ácidos e bases, tem dizendo que uma solução básica tem sabor azedo. Hã? É amarga? Será? É amargo? Vejam aí, para ver se eu não errei. Pode acontecer. Porque diz que na laranja tem ácido, sendo que na laranja só tem aquele azedinho. Aqui, professor, soluções ácidas, tem sabor azedo. Eu sabia que alguém ia estar com a matéria. Eu acho tão bonito isso. Vamos lá, então. Soluções que têm sabor amargo e que... tem sabor azedo e reagem com metais. São soluções ácidas. Ok? Próximo. Ter sabor amargo e ser escorregadia são bases. Justamente, bases. E C, última, 10. São indicadores que em presença de uma solução ácida, básica ou neutra,
altera-se a sua cor. A. Tintura azul de tornessol e solução alcoólica de fenolftaleína. Também na matéria. Quem estudou, com certeza acertou. Como é, professora? A. A do 10? Isso, tornessol e fenolftaleína. Mas será vai dar Podem. Vou desligar aqui agora.